Que bom que essa pergunta apareceu. Como emagrecer fazendo dieta intuitiva? É preciso pesar a comida? Como sei a quantidade? A minha resposta é não. Vamos lá? Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a Laura Hofmeister, sou nutricionista e trabalho com comportamento alimentar, ajudando as pessoas a terem uma relação mais tranquila com a comida e com o corpo. E o vídeo de hoje vai ser de perguntas e respostas. Então, o que eu fiz? Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, vocês mandaram várias perguntas e aí agora eu vou escolher algumas para responder para vocês. E quando eu digo escolher, é porque realmente não tem como responder todas as perguntas, seria um vídeo de 3 horas e ninguém quer ver um vídeo de 3 horas. A gente não consegue nem ouvir um áudio de 3 minutos sem acelerar, então, né, vou dar prioridade para as que apareceram mais vezes, né, que foram mais frequentes, e também, claro, né, para as perguntas que dá para responder, porque tem algumas coisas que não dá para responder, mas bora. Até já peguei um cafezinho aqui e vou ter essa conversa com vocês. Mas, junto com o cafezinho, gente, eu sempre tenho uma água do lado, tá? Inclusive, quem me acompanha lá no Insta já tá cansado de ver essa garrafinha. Eu sempre tenho uma garrafinha de água do meu lado. Eu acho que essa é uma das maneiras mais simples, básicas e efetivas da gente ter um consumo adequado de água. Porque se a gente for esperar para sempre ir se servir de água, a gente vai acabar não indo, sabe? Então, tenham sempre uma garrafinha ou um copo grande do lado de vocês, cheio de água, né? Não adianta ter uma garrafinha vazia. Agora eu já sei de tópico completamente, né? Vamos voltar aqui para as perguntas. Primeira pergunta diz: como saber se estou fazendo dieta ou só comendo saudável? Boa pergunta. Excelente pergunta. Muitas pessoas confundem e não sabem diferenciar. Muito possivelmente porque a gente cresceu nessa cultura da dieta, onde fazer dieta é tido como correto, como o saudável. Então a gente acha que comer saudável é equivalente a fazer dieta e que fazer dieta é equivalente a comer saudável. E não necessariamente. Então eu acho que talvez a primeira coisa é entender o que ser saudável significa pra gente e o que dieta significa pra gente. Mas algumas perguntas que a gente pode se fazer é: eu gosto da alimentação que eu tô levando? É uma alimentação que eu consigo levar tranquilamente ou sinto que eu tô sempre fazendo um sacrifício muito grande? Eu sinto que eu tô passando vontade? Eu sinto que eu tô passando fome? Essa alimentação que eu tô seguindo, ela me impede de participar de eventos sociais ou momentos sociais que eu gostaria de participar? A minha alimentação me traz prazer? Me traz alegria? A minha alimentação me dá disposição para realizar as minhas atividades diárias? Eu passo o tempo inteiro pensando em comida? Eu fico contando as horas para a próxima hora de comer? Eu fico contando as horas ou os dias para minha refeição livre ou para o fim de semana? Então acho que são algumas questões que a gente precisa pensar, porque se a alimentação é algo que parece um sacrifício, que a gente sente que não vai aguentar por muito tempo, que a gente não tem prazer, que a gente tem que abrir mão de momentos sociais, de momentos importantes, se a gente sente que a gente está o tempo inteiro pensando em comida e sentindo culpa pelo que a gente come, que talvez seja fora dessa dieta ou dessa alimentação, se a gente sente que a nossa alimentação é fonte de sofrimento, de culpa ou de punição, eu acho que isso tá indo para um caminho um pouco negativo e talvez seja importante dar uma olhada nisso, né? Dar uma avaliada nessa relação com a comida e talvez seja importante entender que essa alimentação talvez não seja equivalente à saudável. Por mais nutritiva que ela possa ser, ela pode não estar favorecendo a tua saúde mental e talvez nem a tua saúde física ou emocional, social. Então, essas são algumas perguntas que eu acho que a gente pode se fazer. Há quanto tempo pratica o comer intuitivo e, no começo, quando se libertou, teve alguns exageros? Boa pergunta também. Vocês estão mandando perguntas muito legais. Para quem
não sabe do que a gente está falando em relação a comer intuitivo, eu sou uma nutricionista certificada oficialmente em comer intuitivo e eu pratico comer intuitivo como pessoa. E o comer intuitivo é um tipo de alimentação sem dieta, muito baseado na gente fazer escolhas conscientes sobre o que comer, quando comer, sem regras. Não existe regra do que pode e o que não pode, não existe culpa, não existem regras sobre o que deve ou não deve ser a nossa alimentação. E existem 10 princípios que guiam o comer intuitivo, mas basicamente a nossa alimentação era uma alimentação muito mais voltada para o que faz sentido pra gente, para o nosso bem-estar. É uma alimentação que respeita a nossa fome, respeita a nossa saciedade, mas também respeita as nossas vontades, nossas necessidades sociais, emocionais. E para quem quer entender mais sobre o comer intuitivo, eu tenho um vídeo inteiro onde eu explico o que é o comer intuitivo e quais são esses 10 princípios. Vou deixar o link aqui para vocês. E essa pergunta é: há quanto tempo pratico comer intuitivo? E no começo, quando se libertou, teve alguns exageros. Já faz alguns anos que eu não faço dieta e eu não sei dizer exatamente quando eu comecei a comer intuitivo, porque eu acho que eu descobri sobre o comer intuitivo até depois, oficialmente, de eu ter parado de fazer dieta. Foi uma coisa que foi fazendo sentido pra mim, justamente porque eu tava passando por isso. Mas essa questão do ter exageros quando se libertou, isso é importante a gente entender. É normal que isso aconteça, gente, porque o comer intuitivo não é algo que a gente escolhe fazer, começar numa segunda-feira e na terça-feira a gente já consegue fazer tudo de maneira perfeita, correta. Inclusive, não existe maneira perfeita e correta de se alimentar, não existe maneira perfeita e correta de ter uma alimentação intuitiva, e não é um processo rápido e instantâneo. É um processo gradual, lento e não linear. A gente tem momentos de avanços, de repente umas dificuldades, daí outros avanços e algumas dificuldades, e isso é normal do processo, faz parte do processo. Mas sim, nesses primeiros estágios onde a gente está parando de fazer dieta, depois de tanto tempo fazendo dieta, depois de tanto tempo fazendo sacrifícios de alimentação e sentindo que alguns alimentos são proibidos e errados, quando alguém diz assim: olha, não, esses alimentos não são proibidos, tu pode comer, muito possivelmente a gente passa por um estágio de euforia, uma sensação de finalmente eu posso comer isso, meu Deus, eu passei a vida inteira achando que eu não podia, agora eu posso. E aí a pessoa passa por esse estágio de comer além da saciedade, ou comer uma quantidade a mais do que ela comeria normalmente, porque ela tá como se fosse tendo uma reação de compensação por todos os anos de restrição. Isso é uma consequência natural de tanto tempo de restrição. Eu gosto de fazer uma equivalência, por exemplo, como se a gente estivesse debaixo d'água segurando a respiração. A gente passa um tempo embaixo d'água segurando a respiração, segurando a respiração. De repente, quando a gente vai para a superfície, a gente dá uma respiração super profunda, assim, como se a gente estivesse pegando todo o ar que a gente pudesse, porque faz tanto tempo que a gente estava segurando a respiração. E a gente passa um tempo com a respiração ainda um pouco ofegante, até a gente conseguir normalizar a nossa respiração. E a alimentação é um pouco parecida com isso, porque se a gente passa muito tempo restringindo um alimento, proibindo, quando a gente finalmente pode, a gente faz: eu vou comer tudo que eu posso desse alimento, finalmente eu posso comer ele, não é mais proibido. E aí a gente passa um tempo tendo alguns momentos de euforia até que a gente consiga normalizar, que esse alimento vire algo mais normal pra gente, que a gente consiga ter uma alimentação mais tranquila, sem momentos de excesso. E inclusive, gente, é importante dizer, mesmo numa alimentação intuitiva tranquila, onde a pessoa tá de boa, a gente ainda vai ter momentos de excesso às vezes, isso faz parte da vida. Tá tudo bem, isso faz parte da nossa alimentação, isso também pode fazer parte do contexto de uma alimentação saudável, uma relação tranquila com a comida. Tá tudo bem, faz parte. Próxima pergunta. Você trabalha com emagrecimento? Não te vejo falar disso. As pessoas procuram isso? Vamos por partes. Eu não trabalho com emagrecimento como objetivo central de um acompanhamento. Eu trabalho com emagrecimento como uma possível consequência, mas não como a meta do que a gente está fazendo. Porque assim, o emagrecimento não é um comportamento, não é algo que a gente possa controlar, apesar de muitas pessoas
realmente tentarem. O emagrecimento, então, não é um comportamento, ele é uma possível consequência de mudanças de comportamento, se o emagrecimento for algo natural para aquelas mudanças de comportamento. E eu trabalho muito com a ideia de peso natural, que é aquele peso que a gente consegue manter de maneira tranquila e estável em uma alimentação que não tem extremos, nem o extremo para mais, nem o extremo para menos. Então é o peso que o nosso corpo quer estar, é o peso saudável para o nosso corpo, é um peso em que a gente se sente bem, disposto. E esse peso talvez não seja o peso que a pessoa sempre sonhou, ou o peso que ela achava que ela deveria ter, ou o peso que ela tinha quando ela tinha 15 anos e jurava que aquele então é o peso que ela tem que ter a vida inteira. Então, se uma pessoa está acima desse peso natural por causa de comportamentos alimentares que levem ou levaram ao aumento de peso, se ela trabalhar na relação dela com a comida e assim encontrar uma alimentação mais adequada para ela, muito possivelmente a consequência vai ser que ela vai naturalmente se encaminhar para o peso natural dela. Então ela talvez tenha um processo de emagrecimento natural em decorrência de melhorar a relação dela com a comida e encontrar uma alimentação mais adequada para ela. Mas aí o emagrecimento não é uma garantia, não tem como a gente saber quantos quilos a pessoa vai perder, em quanto tempo, e realmente não é o foco do acompanhamento do tratamento. Então, se eu tivesse que resumir, eu diria isso. O emagrecimento não é o objetivo central do acompanhamento, ele é uma possível consequência de mudanças de hábitos alimentares, se isso fizer sentido para a pessoa naquele momento de vida dela. Bom, aqui tem outra pergunta muito parecida. Como emagrecer fazendo a dieta intuitiva? Tá, que bom que essa pergunta apareceu. Apesar de parecer redundante, eu vou repetir, porque, primeira coisa, gente, dieta intuitiva não existe. Comer intuitivo não é uma dieta. É o oposto. Comer intuitivo é, inclusive, uma busca por uma alimentação sem dieta. Então, dieta intuitiva não existe, tá? Mas eu entendo o que tu quis dizer. Digamos que tu tivesse dito como emagrecer fazendo uma alimentação intuitiva, tendo uma alimentação intuitiva. Entendo. Eu não tô querendo ser tipo a chata que implica aqui. É só deixando super claro que a alimentação intuitiva não é uma dieta, é o oposto. E aqui, quando eu falo em dieta, gente, eu tô me referindo a uma alimentação restritiva com o objetivo de perda de peso, que é normalmente o significado de dieta que as pessoas levam. Porque a palavra dieta em si nem originou disso, né? A palavra dieta em si não tinha nem a ver exatamente com uma alimentação, e muito menos uma alimentação restritiva, e muito menos uma alimentação restritiva com a intenção de perda de peso. Mas, hoje em dia, esse é o significado normalmente atribuído à palavra dieta. Então, é a isso que eu me refiro aqui quando eu falo em dieta. Mas então a pessoa está perguntando como emagrecer fazendo uma alimentação intuitiva. E este não é o objetivo do comer intuitivo. O objetivo do comer intuitivo não é emagrecimento. O objetivo do comer intuitivo é encontrar uma alimentação que nos faça bem, que faça sentido pra gente, que a gente possa levar com prazer, com bem-estar, respeitando os nossos sinais de fome, de saciedade, respeitando as nossas necessidades, respeitando a nossa história, respeitando as nossas circunstâncias. Uma alimentação que seja prazerosa, tranquila, sem culpa, saudável e que a gente consiga levar sem sacrifício ou sofrimento. Laura, fala um pouco mais sobre o que trabalha em sua consulta. Você prescreve plano alimentar com abordagem comportamental ou não? Olha, essa pergunta foi feita por uma Nutri e eu acho super interessante essa pergunta. Eu entendo muito que esse tipo de atendimento, essa abordagem, traga muitas dúvidas, né? Para quem é Nutri, quem é estudante de nutrição, dizer, nossa, eu quero trabalhar com essa abordagem, mas eu não sei o que fazer, como é que funciona. E eu até sou mentora dentro da comunidade do que é uma plataforma online para Nutris e estudantes de nutrição, onde eu tenho vários e vários cursos e mentorias e aulas práticas, onde eu falo sobre a abordagem mais comportamental, eu falo sobre a minha prática clínica, onde eu mostro atividades, exercícios que eu faço, como eu interpreto muito das minhas consultas, dos meus atendimentos, como é que eu faço escolhas em relação ao acompanhamento. Então, eu tenho muito conteúdo lá, então Nutris e estudantes de nutrição que têm interesse em aprender mais sobre essa abordagem, talvez essa comunidade
faça muito sentido para vocês, porque lá a gente, claro, fala de outras abordagens também, tem nutrição no geral lá. Tem aulas sobre todas as áreas da nutrição, a área mais clínica, a área esportiva, funcional, questões de exames laboratoriais, uma questão mais burocrática de atendimento e como captar mais pacientes, como gerenciar mídias sociais. Então, é uma plataforma bem completa para nutris e estudantes que querem alavancar sua carreira, querem ter mais conhecimento. Não existe uma resposta única que eu posso te dar aqui de o que eu sempre faço, o que eu nunca faço em consulta. Porque a minha abordagem, ela não é rígida. Não existe assim uma conduta que serve para todos os pacientes. Não é o mesmo material que eu vou preparar ou enviar ou trabalhar com todos os pacientes. Sempre vai depender de cada caso. É sempre avaliando o que faz sentido para aquele paciente, naquele momento do acompanhamento. Então, às vezes um plano alimentar faz sentido, às vezes um plano alimentar não é recomendado. Realmente vai depender de cada caso, cada paciente e cada momento, né, cada etapa do processo. Para começar a me alimentar direito, é preciso pesar a comida? Como sei a quantidade? Tá. Para ser bem direta, a minha resposta é não. A gente não precisa pesar a nossa comida. E em alguns casos isso pode ser contraindicado. Claro que, como para tudo na vida, existem exceções. Então, algumas condições clínicas, alguns tratamentos específicos, casos de atletas que necessitam ter as refeições contadas e pesadas. Então, assim, tem exceções. Mas para população geral, a gente não precisa contar a nossa comida e muito menos pesar a nossa comida. E por que eu acho que pode ser contraindicado muitas vezes? Além das questões de agravar a nossa relação com a comida, que pode levar a uma relação transtornada com a alimentação, além de trazer uma ideia de controle excessivo para a nossa alimentação, tem uma questão muito forte aqui de que isso nos afasta dos nossos sinais de fome e saciedade. Porque se a gente está sempre respeitando uma quantidade X que alguém escreveu pra gente num pedaço de papel, dizendo, ó, tu tem que comer X gramas de tal alimento, a gente vai estar obedecendo regras externas em relação à nossa alimentação. Ou seja, alguém vai estar dizendo o quanto a gente deve comer alguma coisa. Quando a gente faz isso, a gente está se afastando dos nossos sinais internos do corpo, que seriam os nossos sinais de fome, de saciedade, onde a gente percebe, olha, eu tô com uma fome X, eu tô com uma fome leve, eu tô com uma fome moderada, eu tô com uma fome grande, eu acho que eu preciso dessa quantidade, eu acho que essa quantidade é suficiente, eu acho que essa quantidade é muito para esse momento. E a gente perde a percepção, a gente vai se afastando da percepção da nossa fome e se afastando da percepção da nossa saciedade, porque se a gente vai comer exatamente o que alguém manda, a gente não vai parar ao longo da refeição e se questionar se a gente já tá saciado, se a gente já tá se sentindo bem, se a gente sente que já comeu demais, se a gente sente que tá na hora de parar, porque a gente vai estar simplesmente obedecendo regras externas. Então, quanto mais a gente obedece regras externas, mais a gente se desconecta dos nossos sinais internos. Aí fica cada vez mais difícil a gente saber escolher o quanto faz sentido pra gente comer. Por isso que muitas pessoas, quando saem de dieta e depois de muito tempo contando e pesando a comida, elas dizem assim, eu não sei o que comer ou quanto comer, eu preciso que alguém me diga porque eu não sei determinar o quanto é certo pra mim. Muito possivelmente, não sempre, mas muito possivelmente, esse é o caso de uma pessoa que se apegou tanto a regras externas que se desconectou dos sinais internos. Então, o nosso trabalho aqui vai ser se reconectar com os nossos sinais internos para que a pessoa vá aprendendo o quanto é adequado para ela, qual é a hora de parar de comer, o quanto faz sentido para ela servir no prato. Então, quanto mais a gente tentar perceber a nossa fome, a nossa saciedade, mais a gente vai entendendo que a gente é capaz de fazer essa escolha de maneira independente, com autonomia, uma escolha que faça muito mais sentido pra gente, pro nosso bem-estar, pro nosso corpo, para cada momento. Porque a quantidade adequada de cada alimento pra gente também vai variar de um dia pro outro, de uma hora para outra, de uma circunstância para outra. Faz muito mais sentido a gente aprender a fazer essas escolhas de maneira independente do que obedecer o que alguém diz. Agora, claro, às vezes a pessoa pode dizer o seguinte, nossa, mas eu não tenho noção nenhuma, eu quero ter uma alimentação adequada, eu quero ter uma alimentação nutritiva, eu quero ter uma alimentação que me dê a energia que eu precise, uma alimentação equilibrada, completa, e eu não tenho ideia de por onde começar.
Beleza, uma nutricionista pode te ajudar muito a entender melhor como deixar uma alimentação mais equilibrada, mais adequada, mas isso não necessariamente vai envolver números, vai envolver peso, vai envolver quantidade, vai envolver medidas exatas. A gente pode trabalhar muito mais uma questão de proporção, por exemplo, para entender como deixar uma refeição equilibrada. Isso não necessariamente vai precisar de calculadoras, pesos e balança. Café acabou, que tristeza. Qual foi a sua maior dificuldade depois que se formou e começou a atuar como Nutri? Eu acho que a minha maior dificuldade foi confiança, no sentido de que quando a gente está se formando, a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo. A gente está entrando num mundo totalmente novo e a gente pensa, meu Deus, será que eu sou uma Nutri boa o suficiente? Será que eu vou saber ajudar as pessoas? Será que as pessoas vão sentar na minha frente e eu vou saber ajudá-las? Então eu, estudei muito, trabalhei muito isso, fui atrás de muitos cursos para atender com segurança e com responsabilidade. Mas além de todo o conhecimento, de todo o estudo, essa questão da confiança é importante a gente trabalhar também entendendo que é normal a gente se sentir inseguro. Eu, inclusive, disse esses dias para algumas colegas minhas que eu sinto que insegurança pode ser um sinal que a gente se importa. A gente se importa em fazer um bom trabalho, a gente se importa em ser uma boa profissional, a gente se importa em ajudar as pessoas, então a gente tem essa insegurança porque a gente realmente se importa com o que a gente está fazendo. Então, se importar é um bom sinal e pode ser uma boa maneira da gente ir atrás de fato, ser um bom profissional. Mas aí, claro, a gente vai tentando desvendar por que a gente se sentiria insegura, quais são essas inseguranças. E a gente fala muito sobre isso dentro da comunidade do. Então, é muito normal a gente sentir essa insegurança e muito do trabalho que a gente faz lá dentro é construir a segurança e confiança das Nutris estudantes que também sentem isso, né? Que estão começando, ou que estão retomando, ou que ainda são estudantes e estão logo mais pensando em se formar e querem se sentir seguras para isso. Fala sobre o teu percurso profissional. Imaginavas que a tua carreira profissional fosse assim? Gente, não. Definitivamente não. Inclusive, eu acho que eu já comentei isso aqui com vocês, mas nutrição foi a minha 5ª faculdade. Então eu realmente não sabia que eu queria ser nutricionista, muito menos que eu ia ser uma nutricionista que não trabalha com dieta e muito menos que eu ia ser uma nutricionista que fala sobre não fazer dieta nas redes sociais. Então eu com certeza não imaginava que a minha carreira ia ser assim, meu percurso profissional ia ser esse. Eu posso fazer um vídeo inteiro falando sobre o meu percurso profissional. E eu falo assim porque quando eu falo assim parece que eu sou uma grande mestre das carreiras e eu não sou, gente. Eu fui uma pessoa totalmente perdida antes de encontrar a nutrição. Perdida no sentido de que eu não sabia o que eu queria fazer da vida. Eu gostava muito de atuação, de artes, tanto que eu fiz muito tempo o curso de cinema. Eu sou formada em atuação para cinema, por sinal. Oi, tudo bom? Eu também fiz psicologia, eu fiz design de moda, eu fiz publicidade e propaganda. Então, assim, até eu encontrar a nutrição e até eu me encontrar dentro da nutrição, foi muito tempo. Foi muito erro e acerto. Muito mais erro do que acerto. Mas, assim, eu não acho que nada do que eu tenha feito tenha sido um erro, porque tudo me trouxe até aqui. E eu acho que se eu tivesse feito nutrição lá atrás, quando eu não fazia ideia do que eu queria, antes de ter percorrido todo o percurso que eu percorri, eu talvez não fosse a profissional que eu sou hoje, eu não teria entrado na faculdade com a cabeça que eu entrei. Então eu sou muito feliz e grata por todas as oportunidades que eu tive de tentar e errar e de fazer outras faculdades e de explorar outras coisas e ver o que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz sentido pra mim, o que não faz. Então, meu percurso profissional, inclusive quando eu entrei na nutrição, eu achei que eu fosse uma nutricionista tradicional, que passava dieta, eu achei que eu fosse uma nutri esportiva, ou às vezes uma nutri funcional, e eu fui mudando a minha visão sobre a nutrição ao longo da faculdade. E aí eu fui me encontrando e hoje eu trabalho numa área que pra mim faz muito sentido
pessoalmente e profissionalmente, até por toda a minha história com dietas, né? Eu tenho um vídeo aqui contando sobre a minha história com dietas. Falei pra dizer não imaginava que minha carreira ia ser assim. Se vocês quiserem, eu faço o vídeo inteiro contando todo o meu percurso profissional até chegar aqui. Mas realmente seria uma história muito longa pra incluir nesse vídeo aqui, que já tá longo, não é mesmo? Muito obrigada por não desistir desse vídeo. Obrigada. E se você tá aqui até agora, não esquece de curtir o vídeo e seguir o canal. Como voltar a sentir o corpo quando está realmente com fome? Acho difícil responder aqui com apenas algumas dicas, especialmente porque eu acho que é o que a gente precisa avaliar cada caso, o histórico de cada paciente, mas comer com atenção talvez seja um primeiro passo. Então, assim, comer sem distração, comer sentado à mesa, comer de maneira intencional, sabe? A gente anda muito no piloto automático, a gente come fazendo outras coisas, vendo alguma coisa na televisão, respondendo um e-mail, olhando o celular, a gente come sem nem perceber o que a gente está comendo, quanto a gente está comendo, como a gente está sentindo o que a gente está comendo, se a gente está gostando do que a gente está comendo. Então eu diria que a primeira coisa que a gente pode tentar fazer é comer com mais atenção. Então realmente, isso não quer dizer que a gente vai precisar sentar num quarto todo branco, meditando, ouvindo músicas específicas para isso ou em total silêncio sem poder conversar com ninguém. É simplesmente dedicar aquele momento de refeição à refeição. Não ficar comendo de pé na cozinha na frente da geladeira, não comer no trânsito enquanto tá indo pro trabalho ou voltando para casa. Eu sei que é difícil às vezes comer sem nenhuma distração, porque o mundo não para, mas seria legal se a gente conseguisse focar em o que a gente está comendo e especialmente como a gente está se sentindo enquanto a gente come, depois que a gente come. E aí a gente vai percebendo esses sinais e se conhecendo melhor para poder tomar decisões mais conscientes em relação ao que comer, o quando parar de comer. Como pensar que o alimento não é seu inimigo, mas sim seu amigo? Olhar e ver ele sem medo. Boa pergunta e pergunta difícil de responder também. Eu vou tentar falar sobre isso de uma maneira um pouco mais generalizada, porque claro que a gente tem que avaliar cada caso, cada pessoa e a relação de cada pessoa com a comida ou com certo alimento. Mas a questão é entender aqui é que muitas vezes esse medo que a gente tem do alimento, esse olhar de inimigo, está enraizado em crenças que foram construídas ao longo de anos, da vida inteira, da gente ouvindo que aquele alimento é errado, que ele faz mal, que ele é proibido, que ele engorda, que ele é do mal, que ele estraga a nossa alimentação. E a gente muitas vezes acaba pegando aquilo como verdade. A gente pode absorver aquela informação e levar aquilo como verdade. Então, boa parte do nosso trabalho é tentar desconstruir essas crenças, porque essas crenças elas não são pautadas na verdade, elas não têm fundamento, elas são simplesmente crenças que foram ouvidas, passadas adiante, aprendidas, internalizadas, e por ter sido um trabalho de tanto tempo, foram tantos anos ouvindo isso e aprendendo isso e aceitando aquilo como verdade, que não é de uma hora para outra que a gente vai simplesmente desaprender tudo isso, né? Por isso que é um processo, é uma desconstrução e às vezes isso pode levar tempo, mas o fato da gente querer fazer isso e desaprender isso e ter um olhar mais amigo em relação ao alimento já diz muito. Então o fato da gente ir em busca dessa relação mais tranquila com os alimentos já é muito importante, já é um passo muito importante. E aos poucos a gente vai percebendo que nenhum alimento estraga a nossa alimentação, nenhum alimento por si só é algo não saudável necessariamente, nenhum alimento é capaz de engordar, da mesma maneira que nenhum alimento é capaz de emagrecer, nenhum alimento é vilão e nenhum alimento é milagroso. É tudo uma questão de contexto, do que faz mais sentido para cada pessoa em cada momento. Não é só o que a gente come, é como a gente come, como a gente se sente quando a gente come. Então, nenhum alimento por si só tem a capacidade de estragar a nossa alimentação. Então, boa parte desse processo de ver o alimento com esse olhar mais amigo é ir desconstruindo isso, tirando esse julgamento moral dos alimentos. A gente não está dizendo que os alimentos são nutricionalmente equivalentes, que todos os alimentos são iguais. É claro que os alimentos são nutricionalmente diferentes. Então, é claro que uma maçã é diferente de um bolo de chocolate, por exemplo.
são nutricionalmente diferentes, mas isso não quer dizer que um é certo e outro é errado. Não quer dizer que um é vilão e o outro é milagroso. A gente vai desconstruindo esse julgamento moral que a gente põe em cima do alimento, né? De que ele é errado ou ele é correto, ele é bonzinho ou ele é vilão, ele é do bem ou ele é do mal. Porque esse julgamento moral a gente acaba espelhando ele de volta pra gente. Então se a gente olha para um alimento e considera ele vilão, considera ele errado, se a gente come ele, a gente vira esse julgamento de volta pra gente e pensa, ah, eu fiz algo errado. Então, quando a gente vai desconstruindo esse julgamento moral do alimento, a gente vai se ajudando a também não sentir culpa pelo que a gente come, porque a gente entende que não existe alimento errado. Existe um alimento que faz sentido pra gente naquele momento. Certo? Bom, pessoal, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Tem muitas outras perguntas, mas o vídeo já tá muito longo, então eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo de perguntas e respostas. Eu adorei ouvir as perguntas de vocês, ou ler as perguntas de vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês curtiram e qual foi a pergunta que vocês mais gostaram, o que mais surpreendeu vocês. E aí, nos vemos no próximo vídeo do canal. Até lá!